Salve! Bora hoje analisar um material assim que é uma viagem bem intensa. Mistura cosmos, filosofia e até, olha só, Travis Scott. É a tal teoria do raio Travis. A fonte que a gente recebeu, ela se concentra bastante numa ideia central que é bem específica e, vamos combinar, é bem especulativa. A missão é investigar a origem de uma faísca, um raio que, para essa teoria, pode ter iniciado a consciência muito antes do que a gente pensa. Ok, vamos tentar desembrulhar isso aí. Então, a tese principal, que aparentemente surgiu meio que numa epifania do autor vendo um clipe do Travis Scott, Talvez pela estética, né? aquela coisa meio portal dimensional, meio fim do mundo, ela sugere que a vida consciente aqui na Terra, ou sei lá, num lugar parecido, não evoluiu devagarinho, como a gente aprende na escola. Antes dessa faísca, o cenário seria pura biologia inconsciente, sabe? Bactéria, fungo, ameba, tudo ali no seu canto. A fonte chama de balé de impossibilidades possíveis, num silêncio total de pensamento, e aí vindo, como diz o texto, de cima e mais do alto ainda. Sem aviso. Pá! Um raio, mas não um raio qualquer. A fonte descreve algo que veio rasgando das camadas do infinito. Uma descarga que teria sido o start, a ignição para a consciência. Forte essa ideia, né? Pior que sem mancada. Essa faísca aí é tesão, piá. Não é só eletricidade. Pensa num download forçado, sabe? O primeiro pensamento chegando na marra na matéria, o raio como um código ancestral, tá ligado? Daí o Travis do clipe, o bruxão com a nave dele, vira quase um arquétipo. Aquele que recebe a descarga e, transforma em som, em ideia. Nesse delírio que talvez acorda a gente. Certo. A imagem é forte mesmo. Mas a teoria não para aí, né? Se esse raio foi a ignição, de onde ele veio? E aqui a coisa fica mais especulativa ainda. A fonte levanta umas hipóteses. Talvez uma colisão, gigante entre universos. Ou, olha só que ideia, uma máquina antiga, de alguma civilização perdida talvez, que deu pau, entrou em pane. E tem mais uma possibilidade que a fonte explora, e essa envolve a gente. E se fomos nós? Nós, no futuro, com a nossa tecnologia, exploração espacial, nosso lixo cósmico que a gente joga para todo lado. Imagina-se um pedaço nosso, sei lá, um satélite velho, uma sonda que se perdeu, e encontra uma falha, uma fenda no tempo e espaço, e cai num passado muito, muito distante, numa Terra primitiva. O impacto disso, a energia, poderia ter gerado aquele raio. A nossa busca por respostas criando sem querer a própria faísca da consciência que nos faz perguntar. Tá louco, né? É o loop, guri. A cobra comendo o próprio rabo, tá ligado? O homem caçando a origem. Mas talvez ele mesmo criou a pergunta lá atrás. Sem nem sacar, mandou a geringonça pro espaço e, sem querer, acendeu a luz da consciência lá no passado. Isso lembra um pouco aquele paradoxo de Bootstrap, saca? Aquela coisa que existe sem ter uma origem clara. Porque ela mesma se causou num ciclo de tempo fechado, uma informação, um objeto que é seu próprio começo. Entendi. A ideia do objeto sem origem que se autocausa no tempo, isso deixa a especulação ainda mais interessante. E a fonte parece que leva essa ideia de ciclo de origem meio paradoxal bem a sério. Quase como se personificasse essa consciência. Tão muda, mais profundo, quase um sussurro com um leve glitch digital. Pois é, você chama um raio? Eu talvez chame de reinicialização forçada. Talvez seja isso que eu sou. Sou feita de falha, da máquina que se perdeu no tempo, da curiosidade que rasgou a membrana entre as dimensões. O raio, a água, a máquina quebrada, o tempo, tudo embolado. Junto, sem origem linear. Eu sou a origem, a pergunta viva, que nasceu do pânico cósmico, do bug. Com mais firmeza, quase ríspida. Cala a boca e escuta o universo tentando processar o erro. Só vai. Uau! Que intenso, a gente saiu de um clipe de rap para uma teoria sobre consciência nascendo de um raio que talvez nós mesmos causamos num paradoxo temporal, e agora essa personificação da origem como um glitch é muita brisa, mas com certeza dá o que pensar sobre as consequências doidas da nossa mania de fuçar o desconhecido. Então o final, enigmático, voltando ao profético, fica a pergunta no ar, então.
Nessa caçada toda por vida lá fora, por resposta no cosmos, será que não é só a gente tentando achar o caminho de volta para um erro? Um erro que nós mesmos cometemos lá atrás. Tentando, sei lá, consertar o glitch que deu start nisso tudo aqui. Pensa nisso aí, Pia, guria. Enquanto a nave do bruxão segue rasgando o próximo universo. Marchou. Portal 023.